Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo. A gente vai começar uma série de vídeos aqui falando sobre treinamento de modelos e a gente vai abordar aí treinamento de modelo LoRa, né, em cima do WAM ou do modelo Flux. Na verdade, eu acho que a gente vai falar dos dois. E o que que vai ser essa série, né? Essa série vai sair desde a parte introdutória ali, a parte técnica também, e partir para a parte ali de preparação do dataset, entender o que são os hiperparâmetros, quais ferramentas a gente usa para fazer o treinamento dos modelos. Vamos testar também a parte de... Testar não, a gente vai ver também a parte de teste ali do nosso LoRa, né? E eu acho que todas essas etapas são essenciais aí para a gente conseguir com que você aprenda aí treinar o seu LoRa da melhor forma possível. A parte introdutória, a parte técnica, pode ser um pouco mais complicado de entender, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples. Até a parte também de como que funciona o modelo, o que que é um modelo, o que que tem ali dentro daquele arquivo do modelo. Tentar falar um pouco sobre isso. E é isso que a gente vai abordar. Então, o que significa LoRa, né? LoRa significa Low Rank Adaptation of Large Language Models, e ele foi inicialmente feito ali para ser utilizado em cima de modelos de linguagem, né, como o nome já diz, mas ele é uma técnica que você consegue aplicar ele a qualquer tipo de modelo, tanto modelo de geração de imagem, modelo de LLMs, né, que é os Large Language Models, ou, por exemplo, classificação, modelos de regressão, o que for, você consegue aplicar essa técnica. E basicamente, LoRa, em termos bem práticos, ele é como se fosse um add-on, né, um add-on de conhecimento que você acopla sobre o modelo original para ensinar uma coisa, para ensinar não, para fazer com que esse modelo consiga gerar uma coisa bem específica. Então, por exemplo, imagina que, vamos fazer uma analogia, imagina então que o modelo base aí, o modelo WAM, por exemplo, ou o modelo Flux, eles são modelos aí que eles foram treinados em milhões de dados, né? Só que esses dados foram dados para treinar o modelo para que ele seja genérico e não muito específico uma determinada tarefa. Então, basicamente, esse modelo, vamos fazer uma analogia dele aí como se fosse um artista experiente já, que já sabe desenhar, e esse artista, ele já é cheio de habilidades gerais, então ele consegue já desenhar várias coisas em estilos diferentes e etc, né? E basicamente o LoRa, nessa analogia, ele é como se fosse um curso intensivo aí, onde a gente vai ensinar o nosso artista ali a desenhar uma coisa muito específica. Tipo, vamos supor, um estilo da Disney. Então a gente vai ensinar ele a desenhar um estilo da Disney, no estilo da Disney. Então, basicamente você pode treinar ele para desenhar um estilo específico, você pode treinar ele para gerar ali nem sei se eu falei desenhar ou gerar, mas você pode treinar ele para gerar um personagem específico, você pode treinar ele para gerar um conceito específico, que é muito mais abrangente aí. Enfim, basicamente você consegue fazer com que esse artista ele aprenda algo novo sem você precisar reensinar ele toda a base que ele já tem, todo o conhecimento base que ele já tem. Isso acaba sendo muito mais rápido e muito mais barato, né, para fazer esse tipo de treinamento. Então, é o que a gente vai ver aqui nesse curso, é como treinar modelos LoRa aí para que a gente consiga fazer o que a gente quer fazer, gerar um personagem, gerar tipo um estilo, um conceito, sem ter que gastar muito dinheiro ou muito poder computacional, porque as GPUs utilizadas para treinar esses modelos maiores são GPUs monstruosas, são data centers com milhares de GPUs, né, clusters, né, com milhares de GPUs para fazer um treinamento de modelo completo. E você não quer gastar tempo treinando um modelo do zero, sendo que não tem necessidade. Ele já tem, vamos supor, se você for ensinar um personagem masculino, para que você vai ensinar todo o modelo totalmente do zero, retreinar ele nesse contexto aí do personagem masculino, sendo que ele já viu milhões de imagens de personagem masculino, ele já sabe como gera um personagem masculino. O que você tem que ensinar para ele é as características do seu personagem masculino, e não as características, eu digo, do personagem masculino em si, mas as características específicas do seu personagem. Então vamos supor, o nariz é um pouco maior, o nariz é um pouco menor. Ele já sabe como gera o nariz. E você tem que ensinar ele qual é o tamanho do nariz, entendeu? Basicamente é essa a ideia de treinar um LoRa, tá? Então vamos se aprofundar aí um pouco mais do que é um LoRa. Então aqui tem um artigo falando sobre o que é o LoRa.
E se vocês quiserem, vocês podem ler esse artigo aqui, explica como funcionam os cálculos e etc. Só que antes da gente chegar nesse ponto, eu acho interessante a gente ver aí o que, que é um modelo primeiro, né? Então, agora, o que, que a gente vai tentar entender ali é como é um modelo por dentro e o que, que são modelos de difusão, regressão e classificação. Eu acho importante vocês saberem um pouco sobre isso aí. Não vou tentar falar um pouco mais simples, mas é difícil, mas eu vou tentar explicar. A gente tem aqui no site do Hugging Face, né, no repositório lá do Black Forest Labs, né, que é a empresa que foi lá que desenvolveu, que treinou, né, o modelo do Flux. Então, aqui a gente tem o repositório do Flux 1Dev. E aqui a gente tem aqui o arquivo fluxdev.safetensor. Esse arquivo aqui são os pesos do modelo, ou seja, esses pesos são congelados depois que eles treinaram por X épocas e etc., com bilhões de dados, bilhões de imagens, ou dependendo do modelo, se for um modelo de vídeo, com bilhões de vídeos, e aí eles congelam esse peso e disponibilizam isso para a gente. Esses pesos, né, são números que estão armazenados aqui dentro desse arquivo, e por isso que esse arquivo aqui tem 23.8 GB, porque ele tem 14 bilhões desses números aqui dentro dele. Então, você pode ver até a arquitetura utilizada por trás, né, desse modelo, clicando aqui nesse ícone aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, vocês conseguem ver as layers, os blocos que são utilizados aqui para poder o modelo ele conseguir extrair as features, né, de todas as imagens ou vídeos que passam através dele durante as etapas de treinamento. Então ele tem vários processamentos que ele aplica em cima desses amostras, né, do dataset que foi utilizado para treinar, para ele poder aprender a extrair características importantes ali para geração, né? Tipo, vamos supor, você vai gerar uma pessoa, ele precisa aprender como que é ali a face da pessoa, o que que tem numa face, ó, a posição do olho, todas essas coisas ele precisa aprender. Então, existe uma arquitetura bem robusta por trás disso, camadas convolucionais, que essas camadas elas têm lá blocos que fazem processamentos diferentes, filtros e por aí vai, projeções e camadas de atenção. Então, um modelo ele é uma coisa muito complexa, é um emaranhado de milhares de blocos que são interligados, que cada um extrai uma determinada funcionalidade que vai balanceando pesos ali, e esses pesos é o que a gente baixa na nossa máquina para a gente poder utilizar. Então, vocês conseguem ver aqui as layers, os blocos, e dentro desses blocos você consegue também ver o tamanho dos tensors, né, que são as matrizes multidimensionais que você consegue armazenar esses valores, né? Enfim, então, basicamente um modelo tem uma arquitetura por trás dele, e nessa arquitetura é onde eles usam para fazer o treinamento, e nesse treinamento pesos, números são balanceados a ponto dele ajustar o conhecimento ali. O conhecimento basicamente é convertido para esses números, tá? Tudo que ele vê, ele começa a gerar um número para poder armazenar aquele conhecimento. Não é um número aleatório, né? Tipo, é um número que ele é calculado ali, ele é ajustado com base realmente nas características, nas coisas que ele vai aprendendo conforme as etapas do treinamento. Beleza? Uma coisa que eu preciso falar, deixar claro, isso aqui é uma arquitetura de difusão. Eu vou mostrar para vocês uma arquitetura de regressão ou uma de classificação agora, uma simulação do que é ali, o que acontece na etapa de treinamento de um modelo desse tipo, tá? Porque basicamente o modelo de difusão ele é muito mais robusto, até porque a gente está falando de imagens, a gente está treinando imagens, a gente não está treinando em dados, por exemplo, números ou informações mais simples. A gente está treinando em informações que têm multidimensões, por exemplo, uma imagem 2D, né? Você tem duas dimensões, você tem ali a altura e largura, e você tem várias informações ali. Então, isso é muito mais complexo. A arquitetura de um modelo de difusão é muito mais complexa do que a arquitetura de um modelo de regressão simples ou de classificação simples. Mas eu vou mostrar para vocês um de classificação e regressão para vocês entenderem o funcionamento por trás de um modelo, né? O que ele faz ali, o que existe ali para ele balancear esses pesos e etc. Tá? Então vamos entrar num site aqui que é basicamente um simulador ali de uma rede neural. Nesse caso a gente tem dois tipos aqui, a gente tem problemas do tipo de classificação e problemas de regressão. O que seria problemas de classificação? Problemas de classificação, redes de classificação, são redes neurais que basicamente elas foram feitas para poder classificar alguma coisa. Então imagina que você tenha uma foto e nessa foto ela pode ter um gato ou um cachorro. O que você vai fazer? Você vai montar um dataset onde vai ter imagens de gato e cachorro.
você vai falar assim, aí você vai associar essa imagem desse gato a uma label, por exemplo, você vai falar, isso aqui é um gato, e aí vai associar gato. Aí você vai pegar outra imagem, é um cachorro, aí você coloca cachorro. Então você vai rotular suas imagens nos datasets, né, utilizados para esses modelos de classificação. Você rotula as suas imagens e aí com base nesses rótulos, né, e no processo de treinamento, ele vai aprender o que é um cachorro e o que é um gato. E aí, quando você for usar um modelo, o que ele vai fazer? Você vai passar uma imagem, por exemplo, de um cachorro e de um gato, e aí ele vai te devolver ali se é um cachorro ou um gato. Então ele vai falar cachorro, gato. Não é que ele vai falar. Ele vai te dar um valor, por exemplo, 0 ou 1, e o 0 significa cachorro, e o 1 significa gato. E aí você vai saber, basicamente, vai conseguir, na verdade, automatizar esse processo. Então você pode usar isso daí para várias coisas. Então, você consegue fazer classificação, tanto classificação binária, né, que você tem só 2 rótulos. Imagina que eu treine um modelo de classificação para saber se um e-mail que eu recebi é spam ou não. Então, com base ali em informações ali dos e-mails, você vai treinar um modelo e ele vai classificar. É spam? Sim. É spam? Não. Então, ele vai te dar aí essa resposta. Isso é um modelo de classificação, tá? Agora, existem modelos de regressão. O que são os modelos de regressão? São modelos que você informa para ele características. Imagina assim, eu quero treinar um modelo para prever o valor de casas, do valor de uma casa com base nas características da casa. Então, você tem lá informações do quarto, quantos quartos tem a casa, quantas salas tem a casa, quantas cozinhas tem a casa. E você tem um valor associado a casa com essas características. Então, vamos supor, tenho 2 quartos, 2 cozinhas, 2 salas, é R$ 1 milhão de reais. Então, você vai ter no seu dataset para treinar um modelo desse tipo, você vai ter lá, basicamente, vamos supor, uma tabela do Excel, vamos falar, e aí nessa tabela você vai ter uma coluna para quantidade de quartos, uma coluna para quantidade de sala, uma coluna para quantidade de cozinha. E aí você vai ter lá uma outra coluna com o valor da casa. Esse valor da casa, a gente fala que é o Y, que é basicamente o seu alvo. Então, o que você vai fazer? Você vai treinar o seu modelo com os valores que estão nas colunas de características, a ponto dele te devolver o valor que é o que está na coluna do Y, que é o valor da casa. Então, imagina que, nesse exemplo aqui, ó, imagina que eu tivesse várias features aqui. Então, essas features seriam a primeira, quantidade de quartos. Segunda, quantidade de sala. Terceira, quantidade de cozinha. E aí, o resultado que ele tinha que me devolver aqui é o valor da casa. Então, o meu dataset vai ser composto por isso. Quando eu treinar, ele vai aprender a correlacionar essas informações de tipo assim, tem 2 quartos e 2 cozinhas, então basicamente é o valor lá de 1 milhão. Então, o objetivo dele é prever o valor com base nas características. Então, o modelo de regressão ele faz isso. Com base em características, ele vai prever um novo valor para você. Um valor real. Então ele pode ter um valor tipo assim, 3.14, pode ser um valor 150 mil, pode ser 0.005, vamos supor. Então, é isso que esses modelos de regressão fazem, tá? Beleza? O que eu quero mostrar para vocês a gente vai mostrar aqui um exemplo de regressão, um modelo de regressão sendo treinado aqui, uma simulação de modelo de regressão. Só que, igual eu falei, a gente vai treinar um modelo de difusão. Ele é diferente desses modelos que eu estou falando para vocês. Mas a ideia por trás do treinamento é o mesmo. Então, por isso que eu estou mostrando em cima desse exemplo aqui, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui basicamente os nossos dados, né? Que são o nosso dataset. Esse aqui são os nossos dados. E o nosso objetivo é fazer com que o nosso modelo aprenda a gerar algo parecido com o nosso dataset. Então, se eu estiver usando um dataset onde ele forma aqui visualmente isso aqui, essa curva aqui, o que acontece? A gente está tentando fazer com que o nosso modelo treine, né, a ponto dele conseguir gerar essa mesma coisa. Então, a gente vai fornecer esses dados aqui durante as etapas de treinamento. Ele vai ajustar os pesos. O que são os pesos? Então, eu acho que assim, antes de eu falar sobre o que são os pesos, é importante eu falar que a gente vai ter uma entrada aqui. Essa entrada é o x1, né? Essa entrada basicamente é um valor. E aí você vai ter camadas, né? Layers, né? Que essas layers vão ter neurônios, né? Então, por exemplo, a gente tem 2 layers aqui, 2 hidden layers, 2 camadas ocultas, né? Layers é camadas em inglês. Então, você vai ter 2 camadas ocultas aqui. Cada uma delas, essa aqui tem 4 neurônios,
essa aqui tem 2 neurônios, mas eu poderia ter N camadas dessa aqui. É que aqui só permite 6, mas você poderia ter várias. E essas camadas elas são interligadas, esses neurônios são interligados entre si. Então esse neurônio aqui é ligado com esse neurônio e esse neurônio também é ligado com esse aqui. Então eles são todos interligados. Esse aqui liga com esse liga com esse liga com esse liga com esse. E se tivesse outra layer aqui na frente, esse aqui ligaria com todos os neurônios da layer seguinte. Então isso a gente chama de um modelo, né, uma arquitetura de rede neural que é completamente conectada, ou fully connected. Quando todos os neurônios são ligados com todos os outros da camada seguinte. Todos os neurônios de uma camada são ligados com o outro, então, ou seja, todos eles são interligados. Cada ligação dessa, cada linhazinha dessa, é onde está armazenado o peso do modelo. Então, o peso do modelo é a linha, e não o neurônio em si. O valor do neurônio, basicamente, é um bias que fica armazenado nele, mas o mais importante em si é basicamente o que está nas linhas. Porque o que está nas linhas é o que vamos supor, congelado e fornecido para as pessoas para elas depois usar para fazer inferência, ou seja, para usar o modelo, os pesos que são armazenados nessas linhas que são enviados para essas pessoas, entendeu? Tipo, então o cara foi lá, treinou um modelo, ele salva aqueles pesos e depois disponibiliza, que nem foi o caso aqui da Black Forest Labs, que aqui dentro tem bilhões de parâmetros desse congelados, tá? E no nosso caso aqui a gente tem uma entrada com 2 camadas ocultas, uma saída, e cada uma dessas camadas, essa aqui tem 4 neurônios, essa aqui tem 2 neurônios. Então, quantos parâmetros estão sendo armazenados aqui nesse caso? Se a gente multiplicar aqui, então, 4 da primeira layer com 2 da segunda layer, a gente tem 8 valores. Então, a gente vai ter 8 linhas aqui. Você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem 8 linhas, 8 pesos. Então, tem 8 números sendo armazenados nesse modelo aqui, nessa rede neural, ok? E qual que é o objetivo, então? O objetivo é, a partir de de valores que estão entrando aqui, ele vai aprendendo a balancear esses números, ele vai mudando esses números aqui dos pesos, né? A ponto de, quando a gente envia um valor, por exemplo, x, ele consegue gerar um y equivalente. Então, por exemplo, se eu mandasse, tá vendo aqui tem uma bolinha aqui em cima? Então, imagina que eu mando um X e eu tenho que dar um Y, que é essa bolinha aqui em cima. E aí, o objetivo dele é fazer com que ele se ajuste com base no nosso dataset. Então, imagina que no meu dataset eu tinha X é 2 e Y é 4. Então, o objetivo do treinamento é fazer com que esse 2 se torne um 4 no final. Basicamente é isso. Eu estou falando de uma forma bem leiga, mas é isso. Então, se a gente fazer aqui dar um play aqui, vocês vão ver que essa reta que está aqui, ela tem que se ajustar em cima desses pontos aqui. Se estiver se ajustando é porque ele está aprendendo. Então, no processo, quando você vê que está ajustando essa curvinha, é porque realmente os pesos estão sendo balanceados ao ponto dele estar realmente aprendendo a como transformar aquele X naquele Y. Então, é algo bem interessante de ver. E isso acontece também com os modelos de difusão. A gente está falando de modelo de regressão, mas isso acontece com o modelo de difusão. No processo de difusão é um pouco mais diferente, um pouco mais complexo, que é muitas camadas de extração de features. E aí, dentro do modelo de difusão, a gente usa um modelo NET, que é um modelo que foi feito primeiramente para fazer segmentação. A gente usa esse modelo para ele basicamente fazer, é um modelo o NET modificado, né? Ao invés de ele fazer segmentação, ele vai fazer previsão de ruído. Então, o modelo de difusão, ao invés de ser ele 100% modelo de regressão, ele é um modelo que tem várias outras camadas, várias outras arquiteturas ali em volta, e no final não, dentro de uma das camadas, né, de um dos modelos internos ali, que é o NET, ele usa um modelo de regressão para transformar, para poder prever, né, na verdade, ruído. Não é transformar, mas prever. Enfim, é meio complexo, mas eu acho que dá para ter uma base. E aqui em cima a gente tem os hiperparâmetros, né? Todo treinamento, com qualquer ferramenta que você for utilizar para treinamento de modelo, você vai ter hiperparâmetros. Nesse caso aqui, esse aqui é o learning rate, a taxa de aprendizado. Você vai ter aqui a função de ativação, nesse caso é sigmoide. Você vai ter regularization, que é basicamente você prevenir overfitting ou underfitting.
Você vai ter aqui o tipo do problema que a gente já falou, regressão à classificação. E você vai ter arquitetura com as layers e tipo os neurônios e os pesos, basicamente. Então vamos dar play aqui. E aqui na frente, só para avisar, isso aqui é a época. Então, a cada uma época significa que o treinamento ele já passou por todos os seus dados do seu dataset. Se você tinha 10 imagens, vamos supor, no seu dataset, uma época significa que o modelo, que o processo de treinamento já viu essas 10 imagens suas uma vez. Duas épocas quer dizer que ele já viu essas 10 imagens suas duas vezes, ou seja, ele passou pelas essas imagens uma vez, depois passou outra vez. Tipo, é basicamente uma época significa isso. Vamos dar um start aqui, vamos ver um exemplo simples, ó. Então ele foi lá e começou a se ajustar. Tá vendo aqui que o loss, ó, tá diminuindo, a perda tá diminuindo? Isso significa que ele está aprendendo. Quanto mais próximo de zero o loss, mais ele está tipo aprendendo, se ajustando em cima dos dados do nosso dataset. Às vezes isso não é tão bom porque se você deixar isso chegar próximo a zero, basicamente o seu modelo ele aconteceu um overfitting. Ele sobreajustou. Ele ajustou tanto que basicamente ele não consegue mais gerar nada que fuja do seu dataset que você usou para treinar. Então ele viciou no seu dataset, ele só consegue gerar coisas parecidas com o seu dataset. Isso chama overfitting. Então, basicamente aqui já está próximo a zero, está tipo 0.001. 0.001, tá certo? Ou seja, a nossa retinha verde, ó, ela já se ajustou muito bem em cima daquela outra. Se você olhar os pesos aqui, ó, você vai ver 1.6, menos 2.3. Então, o azulzinho significa um valor positivo, o laranjadinho aqui significa um valor negativo. E aí esses valores, vai acontecer um somatório aqui, né? O bias desse aqui multiplica por o peso, mais o bias de novo multiplicado pelo segundo peso. Depois você pega e faz um somatório dessas multiplicações, dessa soma, né, de cada um desses aqui, entre todos eles, que vai dar basicamente o bias do próximo e por aí vai, entendeu? Então é uma coisa bem complexa, assim, tipo um cálculo assim, um pouco complexo, não é tão complexo, mas é um pouco complexo, enfim. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o processo de treinamento, ele acontece nesse nível, assim, tipo, você tem uma arquitetura, vai ter lá, tipo, pesos que vão ter que ser balanceados. Então, basicamente, como que ele faz para poder, tipo, distribuir o conhecimento para todos os pesos aqui ficar sendo balanceados, né? Isso aqui, ele não acontece só no fluxo da esquerda para a direita, ele acontece também da direita para a esquerda. E esse processo disso que a gente chama de backpropagation, é o momento que ele pega ali o erro que ele teve ali. Então, imagina, ele era para prever cachorro, mas ele preveu gato. Então, ele vai fazer um cálculo ali, né, e vai pegar essa perda, né, esse erro dele, e vai distribuir esse erro para todos os pesos. Então, ele vai balanceando esses pesos conforme esse erro. E aí ele vai reajustando os pesos para poder, na próxima, ele tentar acertar um pouco mais, entende? Então, isso acontece em qualquer modelo, em qualquer processo de treinamento, tá? Então, isso é bem interessante. Se você trocar aqui para outro problema, ó, se a gente dar um start aqui, ó, ele vai começar a tentar se ajustar, tá vendo? Então, ele está aprendendo a se ajustar a nossa curva em cima dos nossos dados ali, do nosso dataset. Então, você pode ver aqui os pesos, ó, cada um tem um valor aqui. Esses valores estão sendo ajustados. Se eu passar em cima de novo, pode ser que ele mude, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Não dá para ver porque ele já mudou, tá vendo? 4.2. Então eles estão sendo rebalanceados, né? Enfim, galera, essa é a parte que eu tinha aqui para mostrar do que é um modelo, o que é o treinamento de um modelo. Uma exemplificação bem simples mesmo, em cima de um modelo de regressão, numa rede neural de regressão. Mas vamos aqui para o meu ScalyDraw e a gente vai ver uma coisa aqui. O que é um modelo de difusão, né? O modelo de difusão ele foi feito para o que ele faz no processo de treinamento, né? Ele pega uma imagem, uma imagem do seu dataset, ele adiciona ruído nessa imagem, vai adicionando ruído. Então, por exemplo, vamos supor que você treinou por X tempo, ele vai adicionar ruído nessa imagem, numa etapa, depois o ruído na próxima, ruído na próxima. Até essa imagem ela ficar 100% ruidosa. Então aqui, ó, tá o XT, né, a posição T, é basicamente uma imagem 100% com ruído. E aí existe uma etapa chamada Reverse Diffusion Process, que é basicamente uma etapa que ele tem que desfazer o ruído da imagem. Então ele pega uma imagem que está com ruído e ele usa o UNet. O UNet é a arquitetura que é utilizada
que usa o modelo de regressão, que nem a gente estava vendo isso aqui é um modelo de regressão. Então o NET é basicamente um super modelo de regressão, só que ele foi modificado, porque o NET, originalmente, ele foi feito para fazer segmentação de tumor. Ele era um modelo, foi gerado, foi criado ali para poder ajudar na parte médica, né? Então, se você procurar por o NET tumor, você vai ver, deixa eu ver se dá para ver. Você vai ver que o objetivo dele era segmentar aqui, ó, tumores, ou seja, ele separar, tipo assim, marcar na imagem o que, que era um tumor, o que, que não era um tumor. Então ele era treinado para isso. Só que ele também é treinado, depois ele começou a ser amplamente utilizado, porque ele era um modelo, uma arquitetura muito top, assim, e os caras começaram a usar para fazer segmentação de diversas coisas. Então, se você, deixa eu ver, segmentation, o net. Vamos ver aqui se a gente consegue ver uma coisa. Ó, por exemplo, então ele é usado também para fazer segmentação. Ó, tá vendo que ele está segmentando o que é um semáforo, o que é um carro. Então, segmentar é basicamente destacar ele assim, marcar ele assim, a ponto de você conseguir depois, vamos supor, criar uma máscara, pegar isso aqui, transformar isso aqui numa máscara preta e branca, extrair só essa pessoa, ou identificar coisas, detectar objetos. Então ele era usado para isso. E por que chamam net? Porque ele tem esse formato de U aqui, ó. A arquitetura dele gera esse formatinho de U aqui no desenho, tá vendo? Então por isso que eles chamam de UNet, tá? Basicamente, o que, que eu tinha que mostrar? Então eles usam o NET aqui modificado. Em vez de ele ser feito para detectar tumor, né? Para fazer ali a segmentação e tal, ele é usado para prever ruído. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, essa entrada, vai passar pelo modelo NET e o NET vai prever o quanto de ruído foi adicionado. Então ele vai gerar, ele vai fazer essa previsão aqui com menos ruído. Então, nesse processo de prever, ele está aprendendo também a tipo transformar uma imagem que tem ruído numa imagem sem ruído, entende? Então, esse que é o Reverse Diffusion Process. Então, isso aqui a gente viu aqui, basicamente, imagino que isso aqui é com ruído. A entrada aqui é o ruído, e aí vai sair aqui, a saída teria que ser uma imagem com menos ruído, entendeu? Então, isso aqui é um modelo de difusão simples, só que aí quando a gente joga de difusão simples, tá certo? Quando a gente joga na nossa arquitetura de difusão atual, lá, por exemplo, Stable Diffusion, você vai ver algo como isso aqui. Você vai ter lá um encoder que vai transformar a imagem no espaço latente. O espaço latente vai adicionar, eles vão adicionar ruído, aí vai fazer o processo de Forward Diffusion Process, que é basicamente esse de cima aqui, vai adicionar ruído infinito até ficar 100% ruidosa. Depois pega esse 100% ruído, injeta aqui no net junto com o Time Step Embedding, e aí isso aqui vai conseguir, basicamente, ó, se você está vendo que tem um net aqui, ele expande para cá. Então, o net aqui recebe basicamente time step embedding, depois mais o ruído, e aí ele vai fazer um processo usando camadas de atenção aqui para poder prever o ruído aqui, uma imagem com menos ruído. E aí isso daqui depois vai ser decodificado, né, que é o decode para a nossa imagem, que é nossa imagem da forma que a gente enxerga no espaço de pixel, né, não mais no espaço latente. Então tem muita mais coisa por trás disso aqui. E no fundo, o NET, basicamente, ele faz uma parada, uma arquitetura desse tipo aqui, com várias camadas de pooling, max pooling, upsampling, unpooling e por aí vai. Então ele é uma arquitetura muito complexa, por quê? Porque está trabalhando em cima de uma imagem, está no espaço bidimensional, essa imagem precisa extrair features aqui, aplica filtros em cima dessa imagem, a ponto dele aprender, extrair informações em cima dessas imagens aqui, né? Até porque são imagens, são pixels. Ele tem que aprender o que tem ali naquela imagem. E esse processo usa várias outras arquiteturas, blocos diferentes, para ele poder extrair as informações e começar a associar, começar a aprender ali o que aquilo ali significa nessa imagem e coisas assim. É uma coisa muito complexa, então se você for parar para pensar desse bloquinho aqui, você começa a chegar nesse monstro aqui, que aqui dentro faz alguns cálculos, aplica alguns filtros com kernels e um monte de coisa assim. Enfim, então é bem simples aí o processo de difusão, tipo, enche de ruído uma coisa, depois treina o modelo para tirar o ruído. Basicamente é isso que é feito. Então aqui que vocês podem ver aqui, ó, ele bota ruído gaussiano, né? Então, adiciona ruído gaussiano. Então, aqui você passa no net uma imagem com ruído,
mais o time step embedding, e aí ele vai gerar ali uma saída, né, que é com menos ruído. E aí, basicamente, o que ele faz aqui é pegar o x1000 aqui, mais o ruído previsto, vai subtrair isso aqui para poder depois tirar o ruído. Aí, basicamente, tirou o ruído. Aí, na próxima, a mesma coisa, até o momento que você já tem, nesse caso aqui, ó, o ruído previsto, e aí ele vai tirar o ruído da última imagem, e aí vai ficar uma imagem sem ruído. Sabe quando você define quantidade de steps, quando você define quantidade de steps lá usando conf.ui, etc., é basicamente a quantidade de vezes que o modelo ele vai tirar o ruído da imagem, tá? Então, é isso. É isso que eu tinha mostrado essa parte do net. E aí, onde que entra nosso LoRa nesse processo todo, né? Porque a gente só falou de modelo até agora. Então, o que o LoRa é? A gente viu que nosso modelo é peso, né? Nosso modelo é representado por uma matriz n-dimensional ali, ou uma matriz, por exemplo, M por N, no caso aqui, ó, nesse exemplo aqui é uma matriz M por N. E que isso quer dizer, né? Vocês viram aqui, só para a gente ficar mais claro, assim. Aqui, ó, a gente tem 4 neurônios com 2 neurônios aqui. Então, basicamente, a gente viu que aqui a gente tem 8 pesos. Isso aqui pode ser representado numa matriz 4 por 2, né? 4 linhas, uma matriz que tem 2 colunas. Então, o que o LoRa basicamente é? O LoRa é uma técnica que os caras descobriram lá, que aprenderam, que o que ele faz? Em vez de ele treinar esses 8 valores, vamos dizer assim, que nem eu estava falando para vocês ali, os 8 valores dos pesos ali, ele vai treinar matrizes menores, que quando essas matrizes são multiplicadas, elas dão 8 valores, uma matriz de 8 valores. Isso aqui, com 8, é uma parada muito tosca. Tipo, é absurdo a gente falar com 8. Vamos olhar aqui no exemplo de baixo. Cara, é bem difícil explicar isso. Eu não sei nem se vocês vão entender, mas eu vou tentar, né? Então, vamos supor que o modelo Flux tem 1 milhão de parâmetros. O que acontece aqui? 1 milhão de parâmetros. Por que 1 milhão de parâmetros? Porque, como a gente já viu, a gente teria lá 4 por 8. Vamos supor que esse 4 por 8 não seria 4 por 8, mas seria alguma coisa que desse 1 milhão de parâmetros, tá? Dois números que multiplicados dão 1 milhão, ou seja, 1000 por 1000. Beleza? E aí, o que é o LoRa? O LoRa basicamente são duas matrizes menores que quando você multiplica elas, você tem uma matriz maior. E essa matriz maior depois você vai acoplar, você vai somar os pesos dessa matriz maior aos pesos congelados do modelo original, do Flux. Por quê? Porque a ideia é que você não altere os pesos do Flux. Você não tem que treinar o Flux de novo, você não tem que retreinar o peso, o Flux. Você só precisa treinar essas matrizes menores. E aí, o conhecimento que você quer passar ali, que você quer usar para gerar um personagem específico, um estilo específico, um conceito específico, ele vai estar sendo adicionado nessas matrizes menores. Então, você não está alterando o modelo principal. Então, a ideia é que você tem, então, aqui o LoRa, uma matriz A e uma matriz B. Essas matrizes, elas vão ter, basicamente, aqui, essa dimensão M por R e R por N, ou seja, quem que é o M aqui? 1000. Então, quem que é o R aqui que a gente definiu? 5. Esse R é um hiperparâmetro, no momento que você estiver treinando um LoRa, esse R é um hiperparâmetro do treinamento que indica, basicamente, assim, quanto maior o R, maior vai ser o tamanho em megabytes ou gigabytes do seu modelo, do seu LoRa, e a quantidade de parâmetros também vai ser maior. Então, porque é por isso que o tamanho do modelo é maior, porque a quantidade de parâmetros aumenta. Então, se eu aumentar aqui de R de 5 para, tipo, 16, por exemplo, vai aumentar aí o tamanho do meu LoRa em, sei lá, 3 vezes, sabe? Então, um LoRa que era para ser, vamos supor, 16 MB, vai ficar um LoRa com 48 megas. Então, e isso indica, quanto maior a quantidade de parâmetros que você tem no seu LoRa, mais detalhes ele vai estar aprendendo. Só que vai exigir mais tempo de treinamento, porque ele precisa reajustar reajustar não, ele precisa treinar e armazenar aquelas informações nessas matrizes. Então, se o R está 5, então ele vai pegar 1000 vezes 5, aqui tá aqui embaixo, 1000 vezes 5, dá 5000, mais 5 vezes 1000, que é a outra matriz, é a matriz A, que é essa roxinha, e a matriz B. Beleza, aí fazendo isso, ele vai somar esses dois pesos aqui, ou seja, em vez de eu treinar 1 milhão de parâmetros, eu treinei 10.000 parâmetros, que é 100 vezes menos parâmetros e muito mais rápido de treinar do que treinar um modelo todo. Então o LoRa, ele basicamente se concentra nessa técnica de matrizes de baixa classificação, de baixo rank, e depois ele multiplica essas matrizes a ponto de gerar uma matriz maior,
maior do que as matrizes que foram multiplicadas, e aí essa matriz maior você consegue adicionar o valor dela sobre o valor dos pesos do modelo original. E aí ele vai modificar os pesos no momento da inferência, e não vai salvar o modelo do Flux novo com os pesos adicionados a esse modelo. Não, ele só adiciona isso no momento da inferência, no momento que você está rodando o seu workflow. Então, isso é bem legal porque e é bem complexo também o processo de criar matriz de baixo rank, né? Porque você precisa que essas matrizes, elas multiplicadas, elas dê ali um determinado tamanho de matriz e um determinado valor, né? Enfim, então aqui basicamente é o seguinte, imagina lá que você tem um flux aqui, congelado, com os 14 bilhões de parâmetros dele, tá aqui, os 14 bilhões de parâmetros. No caso lá de cima a gente viu que era 1000, mas vamos falar que é 14 agora. E aí você tem seu LoRa. Então aí depois você vai pegar o seu LoRa e vai somar os pesos do seu LoRa com os pesos do congelados. Aí você vai ter uma matriz no momento da inferência, né? Especializada. Os pesos no momento da inferência vão estar alterados para executar aquela tarefa específica que você treinou aquele modelo, aquele LoRa, né? Então imagina, seu LoRa aqui, ele introduzia imagem da Disney, tipo estilo Disney. Então aqui as informações do Disney tá nesse aqui tá as informações do modelo original, e aí ele só tá meio que adicionando em cima do modelo original aquele estilo que você ensinou para ele, e aí ele vai gerar naquele estilo, entende? Então você pode ter vários outros LoRas somando aqui na frente, aqui você poderia ter um Disney mais Will Smith, um modelo que gera Will Smith, aí vai gerar o Will Smith no formato Disney, no estilo Disney. Então, cara, é bem interessante isso. E espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos o que é tudo isso aí, o que eu quis dizer com tudo isso. É meio complexo até ligar uma coisa com a outra, ligar o que é um modelo de regressão com o NET, porque no fim, a arquitetura é uma arquitetura muito robusta, como a gente viu aqui no lado. Tipo assim, ela usa um NET que usa um modelo de regressão, e o modelo de regressão é o modelo que a gente armazena esses pesos, esses valores que a gente estava vendo aqui nessas matrizes aqui. Essa matriz é a representação do que está aqui dentro do NET, tá? É o momento que ele aprende aqui a prever ruído. Então, é isso que eu estou querendo explicar com tudo isso que eu estou falando, tá? Um lore é um modelo que você treina, e esse modelo é especializado para fazer alguma coisa, um estilo, um personagem, um conceito, e isso vai ser acoplado em cima do modelo original sem alterar o modelo original, ou seja, é, já é uma vantagem só por isso, e depois a vantagem maior é porque ele usa matriz de baixa classificação, que são matrizes menores, e quando multiplicadas elas dão uma matriz maior, e essa matriz maior é o que te possibilita aí anexar o lore em cima do modelo base, né? Enfim, e te possibilita também, em vez de você treinar 1 milhão de parâmetros, você treinou só 10 mil parâmetros, que nem o exemplo que a gente viu aqui, que é muito mais rápido. E custou menos para você aí em termos de processamento na sua GPU, o dinheiro que você vai gastar para pagando energia e etc. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar dessa parte introdutória de LoRa aí. Espero que você tenha entendido alguma coisa. Aí antes da gente terminar essa parte, você pode entrar no Civit AI e aqui você vai ver vários LoRas que foram treinados em cima do Flux ou do One. Deixa eu ver se está filtrado aqui. LoRa e Flux. E aqui você consegue ver aqui vários LoRas, ó. Por exemplo, esse aqui que ensina peles realísticas. Então o cara tinha um dataset com peles realísticas. Treinou lá um LoRa e agora ele consegue gerar imagens com a pele um pouco mais realista. Então, tamanho de pé maior. Então, tipo, você tem um LoRa para aumentar o tamanho do pé. Várias coisas assim, sabe? Tipo, ó, Dream Art Style LoRa. Então, você tem até da Tinkerbell, tipo, você tem LoRa para tudo, cara. E você pode simplesmente vir aqui e baixar, por exemplo, esse tamanho de mão maior, XL. Você consegue vir aqui e baixar os pesos, que são basicamente esses números que a gente estava falando ali, que ele vai aprendendo e vai convertendo esses números ali em pesos, né? Enfim, galera. Eu não sei se ficou, eu acho que ficou muito confuso, mas tentem abstrair o máximo aí para vocês entenderem aí pelo menos o mínimo, tá? Enfim, é isso. Vamos para a próxima aula aí.